se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até aí. Louvado seja Deus. Quem pode dar glória ao Senhor Jesus? A palavra de Deus é fiel, viu, irmão? É pela palavra de Deus que nós estamos aqui. Talvez se o irmão Leonardo me convidasse para um aniversário, eu nem viesse. Se me convidasse para um casamento, talvez eu nem viesse. Mas o convite do irmão foi: irmão Paulo, você pode levar a palavra ou ministrar no culto de senhores. É pela palavra que nós estamos aqui. E quando Deus criou os céus, criou a terra, a Bíblia diz que Deus criou os dois grandes luminares, o céu para governar o dia e a lua para governar a noite. Eu acredito que Deus disse: haja o sol, haja a lua, louvado seja Deus. E desde que Deus criou, Ele nunca se atrasou em nascer e em se pôr, porque pela palavra de Deus Ele está sustento, louvado seja Deus. E eu quero dizer que se você estiver na palavra de Deus, a tua vida estará sustenta, porque Deus disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. E eu não velo pela palavra de Deus, é Ele que vela. Eu apenas prego, eu apenas vivo, eu apenas testifico de que ela é poderosa. Mas Deus não precisa da ajuda do homem, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. E é interessante quando a gente percebe a vida de Jesus, porque Ele é o centro de todas as Escrituras. Louvado seja Deus. Se na história do Evangelho não existisse Moisés, tudo continuaria da mesma forma. Embora Moisés teve uma grande importância para nós, se na história do Evangelho não existisse Elias, existiria tudo que nós temos hoje da mesma forma, porque no lugar de Moisés e de Elias, Deus poderia levantar outro. Se na história do Evangelho não existisse Josué, tudo seria a mesma coisa, porque no lugar de Josué, Deus poderia levantar outro. Mas Jesus teve a total ousadia de escrever através de João no capítulo 15 e no versículo 5: sem mim, louvado seja Deus, diferente de Moisés, nada podeis fazer. Sem Jesus não teríamos essa fé firme e preciosa que nós temos como discípulo. Sem Jesus não teríamos a unidade de irmão e a comunhão que nós temos hoje através do pensamento do Evangelho. A ponto que o apóstolo Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, louvado seja Deus. Ele é o cabeça da igreja, ele é o alvo aqui nesta noite. E nós percebemos a vida de Jesus através dos mínimos detalhes. Nada do que Jesus fez foi em vão no seu ministério. E se você perceber, aonde Jesus ia, ele era acompanhado de grandes multidões, diz a palavra. Se fosse um pregador de hoje, seria fácil entender o porquê. Pregadores de prosperidades, que para juntar multidões ao seu redor, fala coisas que as multidões querem ouvir. Pregadores que não pregam a salvação, que não pregam libertação, que não pregam renúncia de si mesmo. Mas Jesus, mesmo pregando a vontade de Deus, ele atraía multidões, porque quando as pessoas ouviam as palavras de graça que saíam da sua boca, as pessoas viam que era diferente de um profeta apenas. As pessoas viam que as palavras de graça e de verdade que saía dele
vocês que são meu discípulo, podem me seguir. Vai ter um momento que vocês vão estar no templo me adorando, vão sentir a minha presença, vão se regocijar por receberem sinais de que eu estou no meio de vós. Mas não é só isso, isso é uma parte do me seguir. Vocês também precisam entender que existem dores, que existem dificuldades, que existem aflições para aqueles que querem levantar a bandeira do Evangelho e dizer: eu sou de Cristo. E Jesus não negou nada disso. E em um desses discursos em João capítulo 6, a Bíblia diz que toda aquela multidão que era acostumada a seguir, quando ele falou: louvado seja Deus, o completo, o pacote todo do que eu servia a Deus, a multidão que só estava pensando que era pão e peixe, que era abertura de mar, as multidões que só estavam pensando que era cego ver, que era aleijado andar, teve que experimentar o Evangelho tombar dentro da sua alma, teve que experimentar o Evangelho confrontar o seu caráter, a sua personalidade interesseira e egoísta, e todos eles abandonaram Jesus. Porque quando a coisa dificulta, só fica quem verdadeiramente é discípulo e aprendeu com Deus Todo-Poderoso. Jesus não está à procura de pessoas a qualquer custo. A Bíblia diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que comigo habitem. Quem entrará no Monte Santo do Senhor? Aqueles que foram discípulos até o fim, os que foram santos, os que foram puros de mão, limpos de coração, os que não entregam a sua alma à vaidade. E toda aquela multidão que seguia Jesus abandonou quando Jesus disse: o culto hoje não é de revelação, hoje não vai ter cura, hoje não vai ter cegos, não vai ter aleijado levantando. Hoje Deus determinou para ter a palavra entrando, porque ela é viva e eficaz. É da palavra que eu preciso, é das escrituras entronizando a minha alma que eu preciso para ser crente de caráter, para representar Deus na Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, se Deus a quem servimos quiser, porque tudo está na mão dele. Quando Jesus disse: o vento sopra para onde quer, mas quando ele está naquele barco, o vento que sopra para onde quer tem que obedecer a voz do mestre. E ele disse: acalma-te, vento. Se ele quiser, ele vai nos livrar. O verdadeiro discípulo entende que Deus está no controle de tudo, e que ele não perdeu o controle de nada que se passa aqui na terra. Embora o pecado esteja crescendo, embora os homens continuem zombando de Deus, a Bíblia diz: de Deus não se escarnece. O que o homem planta, ele colhe, mas Deus tem um tempo para o céu se rasgar e Jesus voltar para buscar os seus eleitos. Enquanto isso, a mensagem de Sadraque, Mesaque e Abednego é: se o Deus a quem servimos quiser, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, eu não sou discípulo por causa dos livramentos, eu não sou discípulo por causa das bênçãos. Saiba, rei, que eu nunca negarei a minha fé, porque ela arte na minha alma. Não foi o irmão Leonardo que me ensinou a ter fé, não foi o pastor Marcelo, não foi o meu Paulo, foi o Espírito do Senhor que está sobre mim e me ungiu. Louvado seja Deus. Para pregar as boas novas com o coração cheio de fé de verdade. E Jesus disse: Pedro, quem te revelou este caminho de fé, este caminho de certeza, não foi carne. O papel do pastor é muito importante, o papel dos irmãos são muito importantes, mas tem coisas que só Deus para revelar.
Tem coisas que só Deus vai mostrar ao homem para ministrar a sua igreja. Ele é o dono da igreja. Não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que te revelou. E aí Jesus, ele não está preocupado com quem está abandonando ele, porque ele mesmo disse: os que o Pai me deu vêm até a mim, está enraizado em mim, está alicerçado em mim. Os que o Pai me deu me amam de todo o coração. Se vocês estão indo, é porque não são os meus discípulos. Eles pensaram que Jesus ia atrás dele. Você sabe, no feirante, você vai na feira meio-dia, a banana da terra é 15. Você fala: poxa, eu vou deixar para comprar na volta. Quando você passa 6:30 da tarde, abaixou para 6. Produto que perece. Mas a Bíblia diz que não foi por prata ou por ouro que fomos comprados da nossa maneira de viver fútil, mas pelo precioso sangue que não tem preço, o sangue de Jesus como o sangue de Cordeiro. E o sangue dele tem valor em qualquer lugar, porque é o sangue da nova aliança que nos reconcilia com Deus. A Bíblia diz, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Aleluia! E Jesus, bem convicto de como ele tinha preparado os seus, de como ele tinha amado os seus até o fim, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Jesus! Ele bem convicto, ele sabia quem era a verdadeira igreja, quem eram os que estavam dispostos a tudo por amor a ficar com ele, quem havia sido o escolhido e quem havia sido os chamados. Até porque ele mesmo disse: muitos chamados e poucos escolhidos. Os chamados, tudo abandonou ele, disseram: tudo é esse discurso, quem pode suportar? Os chamados, tudo abriram mão dele, só chamado, só convocado. Vai ter uma entrevista na minha empresa, as vagas estão abertas, todo mundo se candidata. Ali são os chamados. Mas os escolhidos são os que são premiados para fazer parte do grupo. Aí Jesus olha para os 12 e disseram assim, disse assim: vocês também não querem acompanhar eles, não querem ir embora, não? Mas quem tinha aprendido de Deus até aquele momento, que já tinha olhado a vida de outra perspectiva, que Elias, nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias podia ensinar, porque todos eles eram só sombra de coisas vindouras. Mas quem tinha experimentado a imagem real de todas as coisas que é Jesus, olhou para ele e teve uma resposta para dar a Jesus. E disse: para quem, não é para onde é lugar, quem é pessoa, para quem nós iremos. Aleluia! Nem Nicodemos, nem Gamaliel, nunca ouvimos falar como o Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia! E quando os judeus perseguindo Jesus, mandaram os gregos, mandaram os sacerdotes e prender Jesus, mandaram os seus subordinados e prender Jesus. Aqueles homens, quando vão, encontram Jesus discursando em mais um culto de maravilha. Aleluia! E eles começam a ouvir Jesus, e o Espírito Santo começa a trabalhar na alma dele, convidando-os a ser discípulo, chamando-os a fazer parte deste reino, que não é comida e que não é bebida, mas que é paz, que é justiça. E quando eles ouvem Jesus, eles ficaram dominados pela sua doutrina. E quando eles voltam para os principais, aqueles não perguntaram: cadê ele? Porque vocês saíram com uma missão, mas às vezes a missão do homem está errada.
A única que não dá é a de Deus. Quando você vai levando o Evangelho eterno, não há quem possa te impedir, porque a tua casa está na rocha. Às vezes você não vai nem pregar, mas você caminha na direção do Espírito. Jesus está confirmando os teus passos. Cadê o homem que eu mandei vocês ir para trazer ele manietado? Aqueles que não gostavam de Jesus tiveram que confessar: nunca vimos ninguém falando como este homem. Não tem aparência, não tem formosura. Olhamos e nada vimos que o desejássemos. Era como uma raiz de uma terra seca. Um homem como alguém esconde o rosto. Mas as palavras dele é palavras de verdade, de alguém que aprendeu de Deus e veio revelar Deus aqui na terra. Todavia foi sobre ele que Deus fez cair as nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Reputávamos como ferido, como aflito de Deus. E qual é a maneira que a igreja de Deus precisa viver aqui na terra? Esse texto que nós lemos não é uma sugestão de Jesus. Eu vou sugerir: vocês que são meus discípulos, se quiserem, se vocês acharem melhor, se vocês verem que não vai tirar vocês do conforto, é uma ordem. Aleluia. É uma palavra de comando. Deus vive. Que nem no exército, esquerda, volver. As pessoas têm que obedecer, não é se quiserem, esquerda, volver. Não. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, aí é uma opção. Aquele. Se você quer vir, vem. Se não quer, não vem. Mas sabe que se decidir seguir, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,17: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Tem que se adaptar aos ensinamentos, às doutrinas dos apóstolos. Não eram marcas de pecado. O que Paulo trazia no corpo não era a marca do seu ego, avançando, saindo pelo mundo como um pregador do Evangelho. Não, eu sou pregador, mas o ego vai na frente. Era a marca de quem estava renunciando. Era a marca de quem sabia da onde Deus lhe tirou e não estava na presença de brincadeira. Cada um de nós aqui temos uma história. A igreja de Cristo é formada por pecadores regenerados. Aleluia. A palavra regeneração vem do grego, que significa gerar de novo. O corpo de Cristo é formado de novos nascidos. Aleluia. De pessoas que entenderam a vida que viviam. Uns eram traficante, outro era gay, outro era ladrão, outro era prostituto, outro mentia como ninguém. Mas a Bíblia diz: louvado seja Deus, mas vestes santificados. Aleluia. Vestes regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra. Oh, aleluia. Se a palavra de Deus não atuar no nosso ser, vamos ser discípulos de aparência. Se veste bem, prega bem, obedecendo as regras gramaticais. Os S's vão em todos os finais das palavras exigentes. Louva com vibrato, tem sintonia, tem ritmo. Mas Jesus está dizendo: eu estou batendo no teu coração porque é pura aparência. Jesus nunca quis causar aparência em ninguém. Jesus sempre quis trazer conteúdo. É por isso que ele disse: olha, eu vou trazer conteúdo. Olha, eu preciso morrer. Ao terceiro dia ressuscitarei. Vou para o Pai. Mas vocês não ficarão só. O que vai trazer conteúdo para vocês
É o Espírito que vai confirmar as palavras que eu vos tenho dito. Graças a Deus. E eles estavam esperando a promessa do Pai. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu estou falando porque eu estou pregando para a igreja, mas isso vale para mim. Não vá atrás desses evangélicos de hoje. Pelo amor de Deus, porque senão os 20 ou 30 anos que eu e você passar dentro do templo vai ser em vão, porque Jesus não vem buscar um povo de qualquer jeito. Jesus não vai te levar para o céu de qualquer jeito. Quem habitará no Monte Santo é os que são santos, é os que estão pagando um preço, porque aceitaram o convite da cruz. O apóstolo Paulo disse que não viva eu, e muitos hoje estão vivendo, porque não abre mão da sua carne. Quando nós nascemos com uma natureza pecaminosa, e essa natureza nos inclina a fazer as coisas da carne. E quando Jesus disse, aquele que quiser me seguir, se obrigar, você disse, eu quero. Ele disse, agora vem o complemento do pacote. Negue-se a si mesmo. Aleluia. E negar a si mesmo inclui justamente isso, essa natureza do pecado. Inclinações para odiar o irmão só porque ele louva diferente. Inclinação para perseguir o irmão só porque ele ora alto. É um convite a renunciar essas obras da carne, porque Romanos 8:8 fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quando dizemos sim para Cristo, eu acredito que o nosso intuito era viver dele. Jesus disse, os que de mim se alimentam, por mim viverá. Era honrar a ele. Mas só que muitas pessoas estão sendo influenciados por homens que têm atraído multidão e que não pregam a verdade. Homens que têm atraído a multidão, mas só pregam metade. Bênção aqui dentro, cura aqui dentro, revelação aqui dentro, mas não pregam o abandonar a si mesmo e levar a sua cruz. Porque se pregar, a multidão abandona, porque muitos não querem nada com Deus. E você é diferente, irmãos. Nós somos diferentes. Veja esses pregadores de internet que não pregam a cruz, e eu poderia, mas não vou, citar aqui o nome de 10 facilmente. Todo mundo quer ouvir ele, só não quer mudar. Porque a palavra de Deus que sai da boca de um profeta, profeta que eu digo no sentido que os irmãos entendem, que sai da boca de um homem levantado por Deus e não causa mudança, é estranho. Porque se o homem é de Deus e não está causando mudança, é sinal de que quem está ouvindo é um Judas. Estava entre os 12 que não abandonaram Jesus, mas a palavra não entrou. A palavra não fez morada. O momento que Jesus estava aqui na terra, caminhando com os discípulos, era um preparo ministerial para a vida dos 12, mas só 11 acolheram os ensinos e foram verdadeiro discípulo. Um era discípulo de Satanás, porque a Bíblia diz que Judas era ladrão. É o que a Bíblia diz. E Jesus sabia, mas em momento nenhum Jesus censurou ele, só dando oportunidade. Vamos ver se com o culto de hoje ele vai mudar. Eu sei de tudo, mas vamos ver se com a palavra de hoje ele cai em si e desperta. E o tempo vai passando, as pessoas vão dizendo, Deus não revelou, Deus não viu. Deus não revelou, está tudo bem. Olha aí a característica de um discípulo falso, a característica daqueles que só adoram na carne. Não, se o irmão não está vendo, para que eu vou dizer que pequei hoje, que pequei ontem, que estou em falta diante de Deus? Ninguém está vendo, e Deus
Deus não vai revelar, sabe por quê? Você e eu temos todo o conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conhecermos de fato a Cristo, iremos nos autoconfrontar quando tiver algo guardado dentro de nós, e iremos dizer: Deus, pequei contra o céu e diante de ti. Aí para Davi, pecou, era segundo o coração, pecou, mas estava guardando. Deus, por amor à alma de Davi, manda Natan lá. Se Natan não fosse, será que Davi ia confessar? Esse homem é tu. Deve morrer, Davi disse. Natan disse: esse homem é você, adúltero. Esse homem é você, mentiroso, homicida. Agora, Deus ainda te dá mais uma chance. Arrepende-te do teu pecado e volta a fazer parte do aprisco das ovelhas. Em tudo Deus vai revelar, irmão. Deus vai deixar o tempo mostrar quem é quem. Deus vai deixar para ver até onde vai o nosso amor. Sabe por quê? Os que são seus, os que são de Cristo, crucificarão as suas carnes com as suas paixões. E não é Deus que diz: você é meu, é eu, é espontâneo. É um direcionamento da terra para o céu. Aonde disse Deus, não foi Sadraque, Mesaque e Abednego que ouviu a voz de Deus dizendo: seja fiel a mim. Foi Daniel que pediu misericórdia ao chefe dos eunucos e disse: olha, eu tenho um Deus, eu tenho uma fé, eu tenho uma convicção, te peço, deixa que o teu servo experimente por 10 dias e tu vai ver se a fidelidade do meu Deus vai falhar. E tu vai ver se eu sou verdadeiro discípulo ou não vou, se a palavra de Deus na minha boca tem sentido ou não tem. E eles, arriscando a sua vida, experimentaram. E quando eles viram, legumes não alimenta ninguém assim, não. Para 10 dias deixar gordinho. O que deixa o homem forte é ser fiel a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a fidelidade ao Senhor, a palavra de Deus é vitamina até para os ossos. Oh, aleluia. É vitamina para os ossos. No decurso de 10 dias estava ele robusto, mais do que todos na Babilônia, inclusive os judeus, irmãos e parentes dele. Cadê a mãe de Daniel? Cadê os irmãos? Cadê os tios? Cadê o primo? Se não quer ser fiel a Deus, eu sou, porque eu sei que eu sou escolhido. Eu sei que eu sou verdadeiro discípulo. Eu sei o que Deus tem feito por mim e reconheço porque o Espírito Santo abriu meu entendimento. Mas se eles não entendem, eu não posso basear o meu cristianismo pelo cristianismo dele. Como saberás, ó homem, se salvará tua mulher? E o Evangelho, ele traz consigo as suas individualidades. Mas está todo mundo fazendo, está todo mundo fingindo, está todo mundo brincando. Mas porque está todo mundo? Mas Jesus não. Jesus foi um homem sério. Olhai para mim, sede salvo. E se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver o quanto mais seriedade ainda precisamos ter na obra de Deus, para que a causa de Deus não seja blasfemada por causa de nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver o reflexo da glória de Deus e desejar seguir o Deus que nós servimos, e desejar ser participante desse reino justo. Os irmãos leram aqui, o pastor leu a palavra oficial, é Jesus reunindo a multidão no monte. E Jesus começa a dizer como é o reino do céu. E está fácil para nós, está mastigado para nós. Só não entra no reino de Deus quem não quiser negar a si mesmo. Porque o homem só tem duas opções: ou nega a si ou nega a Cristo. É por isso que Jesus, não querendo que nós venhamos negá-lo, ele diz: negue-se. Aleluia, meu Deus. Negue-se. Abomine-se. Oh, Odeie-se. Desconecte-se. Anateme-se. Por amor a essa verdade, vai valer a pena. A cruz é por um pouco de tempo, mas a glória é eterna. É tempo certo
Lembrando que as tribulações do tempo presente não são de ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós, porque a glória não é temporal. A glória é um prêmio, é um bônus de Deus. Quando Ele olhar e ver que valeu a pena você sofrer tudo que você sofre, e você não murmurou, Ele vai dizer: venham bendito do meu Pai. Aleluia. Possuam por herança o reino que foi preparado pensando em vocês, nos justos, nos verdadeiros discípulos, porque o inferno foi preparado pensando no diabo e seus seguidores, os seguidores deste mundo, os seguidores desse sistema caído, anti-Deus, aonde o que se ensina no mundo vai de encontro aos princípios da palavra. Está uma bagunça que só, uma patifaria que só, e Deus não está preocupado porque Ele continua sendo Deus. Ele sabe os que são seus. Os que são seus estão se santificando. Os que são santos, santificam-se mais. E os que são sujos estão se sujando. Mas Deus sabe quem é quem. Ele sabe até onde o verdadeiro discípulo vai por amor à sua palavra. E Jesus disse: negue-se, tome a sua cruz. O seguir é o último lugar, é o terceiro. Aquele que quer vir após mim, segue-me. Poderia ser assim, né? Mas não, negue-se, tome a cruz, depois me segue. Aí vem um jovem rico, representando a classe de crente moderno, que não quer a palavra de Deus verdadeira, só quer vir para a igreja e voltar, mas não entende que para ser um verdadeiro discípulo tem que ter comunhão dentro da sua casa, tem que ter uma vida de oração, de intimidade com as escrituras, de leitura diária, de consagração. Não entende, aí só um tempo, aí quando encontra com Jesus, é lindo, que palavra maravilhosa. O que eu faço para ter isso aí? Vida eterna. Conheces o mandamento? Ah, conheço. Se tu conhecesse, tu já estava sentindo a vida eterna. Tu não estaria me perguntando como é que tu faz para sentir, porque se os mandamentos tivessem em tu, os mandamentos são vida. Tu conhece, que está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas será que tu é liberto por ela? Será que essa verdade que está na Bíblia está em tu? Aonde está tal versículo Mateus 14:10? Aonde está tal versículo Romanos 12:18? Aonde está tal versículo Apocalipse 3:11? Mas o versículo tem que estar em nós. Jesus nasceu em Belém, louvado seja Deus, porque não tinha lugar onde ele nascer. Mas quando ele fundou a igreja, ele disse: agora eu tenho lugar para nascer, é no teu coração. Ele disse: agora eu nascerei no coração da minha igreja. Aleluia! Oh, aleluia, Deus. Jesus disse: vende tudo o que tem. Olha aí, o negue-se a si mesmo. Conheci os mandamentos. Foi até Jesus, reconhecendo que Jesus era o mestre, o salvador do mundo, mas não fez o TCC. Passou em todas as matérias, mas o TCC não fez. E o TCC é importante para dizer o que você aprendeu ao longo de todo o curso. Jesus disse: olha, vou ver se está apto para ser discípulo, e quem sabe eu dar até dons, impôs mãos sobre enfermos e eles serem curados, orar por pessoas atribuladas e elas serem libertas. Vou ver por quê? Porque um verdadeiro discípulo é medido pela capacidade que ele tem de renunciar para ficar com Cristo. Um verdadeiro discípulo não é medido pelos dons, não é medido pelos carros que ele tem, até porque o diabo não tem medo de dono e de carro. O diabo não tem medo de quanto nós adquirimos, ele tem medo de quanto nós renunciamos. O verdadeiro discípulo é medido pela capacidade que ele tem de entregar tudo por amor a Cristo. E o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3: se alguém pensa que pode se gloriar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E ele diz algo que se encaixa perfeitamente com essa palavra que Jesus deixou para os discípulos e para a multidão. Não foi só para os discípulos, foi para toda a multidão, para definir o jogo. O apóstolo Paulo disse: mas o que antes para mim era lucro. Quantas coisas que para nós antes eram lucro? Quantas vantagens que levávamos por fazer um caixa 2? Quantas pessoas que enganávamos para adquirir uma moeda a mais, quem sabe no nosso trabalho? Mas o convite do Evangelho é para abandonar toda essa farsa, toda essa mentira que vivíamos no mundo e firmar os nossos pés na verdade. O apóstolo Paulo disse: tudo isso que eu via como lucro. Aprendi com Gamaliel, sou poliglota, sou perito na lei, sou versado nas ciências, estou no pico das letras, tudo isso aí eu considerei perda só porque eu encontrei Jesus de verdade, só porque Jesus me encontrou de verdade, só porque eu não sou mais um crente evangélico, mas um judeu, louvado seja Deus, que quer servir a Deus misturado com lei, mas eu sirvo na pureza do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Jesus! E é isso que nós temos que ter, irmãos. Não baseie o seu evangelho pelos demais, porque estarão todos em uma cama. Eu acredito que os dois ouviram o evangelho, marido e mulher, um só não ouviu, os dois, um será tomado e o outro deixado, porque Jesus sabe quem é quem. Jesus sabe aonde está o verdadeiro sentimento. Censuraram aquela mulher, e quem censurou foi o que não estava convertido, o Judas. Poderia vender esse bálsamo por 300 denários e repartir com os pobres, mas Jesus sabia o que estava no coração dele. Até ele mesmo sabia que ele não era sincero. E ele tomou a ceia indignamente. Estava roubando, estava criticando, estava sendo avarento, mas no dia da ceia ele estava lá, pensando que nada ia acontecer. E Jesus disse: aquele que eu der o pão molhado. Quando Jesus deu, imediatamente entrou nele Satanás. O coração dele já estava contaminado, e em momento nenhum ele esboçou nenhuma reação de confessar a Deus, e além que saiba, um irmão espiritual, porque Deus sempre faz a gente conhecer alguém espiritual, para a gente confessar as nossas queixas. Ainda que eu invente a desculpa dizendo: mas todo mundo é carnal, Deus te faz conhecer um que não vai te acusar, para que eu e você não leve essa barra sozinho. Porque quando eu confesso a um irmão, é uma ajuda, é um socorro que eu estou pedindo ao mundo espiritual, e dizendo que eu não consigo levar essa barra sozinho. E Jesus sabia que o que aquela mulher fez foi com boas intenções. E Jesus disse: deixa ela. Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas ela fazendo isso fez para o meu sepultamento. Aonde for pregado esse evangelho em todo mundo, será lembrado uma atitude que essa mulher fez, porque eu sondei o coração dela e vi que houve espírito e houve verdade, e vi que houve sinceridade. E eu encerro nessa noite dizendo: irmãos, não é fácil. Somos tentados todo dia a perder a imagem de Cristo, mas só você sabe o que você renunciou até aqui, irmãos. Por mais que estamos no meio de pessoas onde cada um está com uma medida de glória diferente, a irmã mais, eu menos, o pastor mais, o outro menos, a irmã mais, o outro menos, mas todos nós estamos aqui. É porque nem que saiba a novela hoje, você renunciou para estar aqui. E veja e entenda que em Cristo, Paulo disse, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode renunciar ainda mais para ser um discípulo que se parece com o seu Senhor e carrega a glória de Deus para onde você for. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor Jesus.